Olá, povo da Umbanda! Salve, salve, minha família querida de podcast! Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram o feriado de carnaval? Espero que todos tenham passado sem excessos, com muita parcimônia, com muita responsabilidade. E depois da festa vem a ressaca, né? E a ressaca, ela nos traz reflexão. Da mesma maneira é o carnaval. Depois do carnaval vem a quaresma. Um período de reflexão, um período para a gente olhar com mais cuidado para o nosso interior. E nada melhor para a gente iniciar esse período de quaresma conversando sobre uma orixá que eu ainda não falei, a mais velha das Iabás. Hoje a gente vai falar sobre Nanã Buruquê. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Muito provavelmente, você que é umbandista ou candomblessista, você que frequenta terreiro, já deve ter se deparado uma vez ou outra com o nome dessa orixá, Nanã. Mas você sabe exatamente o que significa essa Iabá para nós? O que ela irradia? A palavra Nanã veio da África e significa mãe. Mãe assim, no sentido carinhoso da coisa, sabe? É como se a gente falasse aqui no Brasil, mamãe. Um termo bem carinhoso de se dirigir àquela que nos gerou, a nossa matriarca. Só que na África, o termo Nanã era usado somente para aquelas mulheres que já tinham chegado a uma idade avançada. Seria mais ou menos algo parecido com a mãe velha, sabe? Aquela mulher que, pelas experiências da vida, pelas experiências que ela já acumulou, ela tem muita sabedoria. Então, na África, todas as mulheres idosas eram chamadas de Nanã. Aqui no Brasil já é diferente, né? Aqui no Brasil, a gente chama as mulheres idosas de vovó. Mas lá na África, eles chamavam de Nanã, de mamãe, mãe velha. Então, pra gente, Nanã traz o arquétipo daquela vovozinha simpática, cheia de histórias, cheia de aconselhamentos. Aquela mulher que carrega a sabedoria e a experiência da vida nas costas. Venha Nanã Buruquê, sua voz nessa canção, pra cantar com alegria junto do meu coração. Com os filhos de Maria, canarinho cantador, unindo as melodias ao rezo do beija-flor. Cantamos, Nanã, cantamos pela vida e pro planeta, pra voar nos novos tempos, nas asas da borboleta. Traga, Nanã, seu poder, senhoras das águas calmas, pra cuidar e proteger e elevar as nossas almas. Vem Nanã e nos ensina a fazer a ação correta, nos planos da criação, completar a nossa meta. Nanã, cantamos com fé, com vontade de vencer, agradecidos celebramos o milagre do viver. Venha Nanã Buruquê, vamos cantar com amor, no comando de Jesus, nas forças do Criador. Cantamos, Nanã, cantamos pela vida e pro planeta, pra voar nos novos tempos, nas asas da borboleta. Eu não sei se vocês sabem, mas o cumprimento que a gente usa, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, quando nós nos dirigimos a essa orixá, é Saluba Nanã. Na verdade, o correto seria a gente falar Salubá Nanã. Mas a gente acabou abrasileirando essa palavra e hoje ficou popularizado falar Saluba Nanã, que traduzindo assim, de uma maneira muito tosca, muito grosseira, significaria mais ou menos nós nos refugiamos em ti, minha mãe. Porque é para Nanã que nós corremos quando nós estamos precisando de bons conselhos. E sabe de onde veio o nome Nanã Buruquê? É que na África existe um rio chamado Rio Níger.
E os africanos de antigamente acreditavam que, no fundo desse rio, no leito do rio, vivia uma entidade chamada Brukunge. No início, as pessoas que cultuavam essa divindade na África chamavam ela simplesmente de Brukunge. Só que com o passar do tempo, até para se dirigir a essa divindade de uma maneira mais respeitosa, as pessoas começaram a falar Nanã Brukunge, ou seja, Mamãe Brukunge. E depois, Nanã Brukunge virou Nanã Bruku. Depois virou Nanã Buruku, tanto é que até hoje muita gente ainda fala Nanã Buruku. E finalmente ela acabou se popularizando aqui no Brasil, na Umbanda e no Candomblé, como Nanã Buruquê. É interessante isso, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o nome original dessa orixá não é Nanã. Ela se chamava Brukunge, que depois acabou virando Buruquê. Se a gente fosse levar a ferro e fogo, o correto seria chamar essa orixá de Mamãe Buruquê, e não de Nanã. Mas enfim, foi o que se popularizou aqui no Brasil, né? E Nanã é muito conhecida não só no Brasil, como também em Cuba. Vocês sabiam? Nanã é muito cultuada na santeria. Para quem não sabe, a santeria é uma religião de Cuba muito parecida com a nossa Umbanda, com o nosso Candomblé. E sabe de uma coisa, gente? Nanã é a orixá que tem um dos cultos mais antigos da África. Nanã é cultuada na África há muito tempo. O culto a Nanã é mais antigo até do que o culto ao próprio Oxalá. Só para vocês terem uma ideia. Talvez por isso, os escravos aqui no Brasil tenham relacionado Nanã como sendo a avó de Oxalá. Porque no sincretismo religioso, Nanã é relacionada com Santana. Se vocês não sabem, Santana foi a mãe de Maria, ou seja, Santana é a avó de Jesus. Então, como Jesus está relacionado com Oxalá, e o culto a Nanã é muito mais antigo do que o culto a Oxalá, os escravos no Brasil acabaram relacionando Nanã com a avó de Jesus, ou seja, aquela que veio muito antes do Messias. Eu penso que para os escravos africanos foi muito fácil de relacionar Nanã a Santana, né? Porque eles já imaginavam Nanã como sendo uma senhora idosa de muita sabedoria. Daí, para relacionar essa senhora idosa com a avó de Jesus, foi um processo muito natural. E como Nanã é sincretizada com Santana, a gente costuma homenagear essa orixá no dia 26 de julho, que é o dia da Santa na Igreja Católica. Senhora Santana, ao redor do mundo. Senhora Santana, ao redor do mundo. Aonde ela passava, deixava uma fonte. Aonde ela passava, deixava uma fonte. Quando os anjos passam, bebe água dela. Quando os anjos passam, bebe água dela. Oi, que água tão doce, oi, senhora tão bela. Oi, que água tão doce, oi, senhora tão bela. E é muito legal as lendas africanas que falam sobre Nanã, sabe? Tem uma lenda africana que diz que Oduduá veio aqui no nosso mundo para separar a terra das águas. Oduduá, para quem não sabe, é um orixá muito cultuado no Candomblé. Uma das primeiras divindades iorubás junto com o Batalá. Daí, Oduduá foi mandado por Olorum para vir aqui separar a terra das águas. E depois que ele separou os dois, ficou um filete de lama bem no meio, que foi onde nasceu Nanã. Então, segundo a lenda africana, Nanã se originou dessa junção entre a água e a terra que forma o barro, que forma a argila, que forma o lodo. E essa lenda por si só mostra a antiguidade dessa orixá. Se a gente for fazer uma comparação com a Bíblia Católica, Nanã nasceu no livro da Gênesis, né?
quando Jesus separou a terra das águas. Vocês já leram isso na Bíblia? Logo lá no comecinho está escrito assim: E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A terra seca, Deus chamou de terra, e chamou de mares ao conjunto das águas. É muita coincidência, né? Eu acho muito louco esse negócio. Culturas totalmente diferentes, religiões diferentes, que trazem uma simbologia da criação do mundo muito similar. É incrível isso, né? Então Nanã nasceu justamente desse limbo que existe entre a água e a terra. Por isso que o reino de Nanã é considerado o pântano, o lodo, o lamaçal. Sabe aquela área nas margens do rio que quando você pisa afunda o pé? Então, lá é o reino de Nanã. Mande suas águas lavar minhas mágoas. Oh, Nanamburuque, mande suas águas lavar minhas mágoas. Oh, Nanamburuque, mande suas águas lavar minhas mágoas. Oh, Nanamburuque, mande suas águas lavar minhas mágoas. Enfeitada de búzios, minha Santana corta sem espada, arrasta de ibiri a dor sangrada e a leva daqui. Arrasta de ibiri a dor sangrada e a leva daqui. Sabe o que é engraçado, gente? A maioria dos escravos que vieram aqui para o Brasil eram provenientes da cultura iorubá. Só que na cultura iorubá, inicialmente eles não cultuavam Nanã. Não existia a figura de Nanã no panteão iorubano. Nanã acabou sendo, assim, entre aspas, importada de outros cultos, de povos que viviam em outras regiões da África. Por aí vocês percebem o respeito que os demais povos tinham com essa orixá, ao ponto de introduzi-la também na cultura iorubana. E como eu disse para vocês, os domínios naturais de Nanã estão ligados à lama, ao lodo. Se você quiser visitar a casa de Nanã, se você quiser visitar o reino de Nanã, você vai no pântano, vai no manguezal. São esses lugares que estão relacionados a essa orixá. Só que Nanã também está relacionada com as chuvas. Não aquela chuva calamitosa de tempestade, né? Porque a tempestade é o domínio de Yansan. Mas quando cai aquela chuva tranquila, contínua, sem ventos, sabe aquela chuva que dá vontade de você deitar na cama e dormir, ouvindo o barulho dela cair? Essa é a chuva de Nanã. E o fato de Nanã ser a dona da chuva também tem uma explicação, né? Afinal de contas, a chuva é a água que vem do céu e se mistura com a terra. E quando a água da chuva se mistura com a terra, ela forma lama, que é o elemento de Nanã. Então, o domínio de Nanã se estende para a água da chuva por causa disso. Da mesma maneira que o domínio de Nanã se estende para a terra também. E olha só que interessante. A chuva, quando vem acompanhado de ventos, ela passa do domínio de Nanã para o domínio de Yansan. Então, Nanã tem uma intimidade muito grande com Yansan por causa disso. E da mesma maneira, a terra, quando não está encharcada de água, quando a terra está seca, ela passa do domínio de Nanã para o domínio de Obaluaê. Por isso, muitos consideram Obaluaê como sendo o filho direto de Nanã. Tem até um ponto muito famoso na Umbanda que fala assim: São flores, Nanã, são flores, Nanã, buruquê. São flores, Nanã, são flores, do seu filho Obaluaê. Nas horas de agonia, ele sempre vem me valer. É seu filho, Nanã, é meu pai, ele é Obaluaê. E sabe o que é engraçado, pessoal? No plano espiritual, a energia desses três orixás, de Nanã, Obaluaê e Yansan, estão muito relacionados. Sabe com o quê? Com Egum, com os espíritos dos mortos. Obaluaê porque é o senhor das passagens, né? Daquele momento de transição entre a vida e a morte. Yansan
porque é a responsável por encaminhar os espíritos dos mortos para os reinos apropriados. Afinal de contas, Yansan é a Senhora dos Nove Céus. E Nanã é aquela que detém a chave que tranca a porta entre o mundo material e o mundo espiritual. Se nós aqui encarnados não conseguimos ver os mortos, é por causa da bondade de Nanã. Ela tem o poder de separar os vivos dos mortos, trancando cada um na sua respectiva dimensão, na sua respectiva faixa vibratória. Tá certo que para algumas pessoas, Nanã deixa um vãozinho da porta entreaberto, né? São as pessoas que conseguem se comunicar com os espíritos desencarnados. São as pessoas que são conhecidas como médiuns. Mas a regra geral é porta fechada, é porta trancada. E lá no plano espiritual, Nanã tem uma segunda função muito importante também. Ela separa os eguns dos quiumbas, dos espíritos trevosos. Mas como eu já disse antes, não confundam, tá, pessoal? Um egum não necessariamente é um quiumba, apesar de que todo quiumba é um egum. Egum são os espíritos desencarnados que já não possuem mais o corpo físico. O quiumba, por sua vez, é aquele egum malvado. Então, Nanã separa os quiumbas dos eguns, trancando os quiumbas em locais sombrios do baixo astral. Oxalá, com sua boa argila, vem, vem, vem. Vem mudar com sua boa argila, vem, vem, vem. Oxalá, com sua boa argila, vem, vem, vem. Vem mudar com sua boa argila, vem, vem. E traz a força que dirá para dentro pra fora de todos os elementos. Que essa cabaça que molda a existência que contém. Essa lama, essa água parada se forma a terra, se separa a terra desse mangue firme e forte. Nanã vem, e vem Nanã, mãe das lamas. Nanã vem, vem, vem. Vem curar, traz a chuva e todo bem, vem, vem, vem Nanã, mãe das lamas. Nanã vem, vem, vem. Vem curar, traz a chuva e todo bem, vem, vem. Por dela tudo virá, tudo será devolvido depois de cumprida a missão. Cada qual ela se leva lama o coração. Simbora aprender, é filosofia, amor e saber. Viemos de longe lá das estrelas pra nessa terra vir morrer. Mas vamos lá. Eu estava falando para vocês que a chuva também é considerada um dos domínios de Nanã. Antigamente, lá na África, quando não chovia muito durante o ano, quando ocorria aquelas épocas de seca prolongada, as pessoas costumavam dizer que Nanã estava infeliz, e elas faziam oferendas para Nanã para que voltasse a chover. Da mesma maneira, quando chovia em excesso, quando ocorriam aqueles alagamentos, as pessoas diziam que Nanã estava furiosa, e elas faziam oferendas também para agradar a orixá, para fazer parar de chover. E pelo fato da chuva ser um dos elementos de Nanã, na Umbanda, a gente costuma orientar os filhos e as filhas de Nanã a tomar banho de chuva pelo menos uma vez por ano, para que a energia da orixá na coroa daquela pessoa se fortaleça. E como é que a gente identifica um filho ou uma filha de Nanã? Existem características muito comuns a essas pessoas. Geralmente, as pessoas que têm essa orixá na coroa são pessoas que não gostam de multidão, são pessoas que não gostam de muvuca. Se pudessem, elas iriam morar na roça ou numa cidade bem pequenininha e pacata. Quem tem Nanã na coroa gosta muito de lidar com a terra, gosta de jardinagem, gosta de plantação. E também gosta de juntar quinquilharias. Sabe aquela pessoa que adora entrar num sebo para comprar um livro usado, para comprar um livro velho? Sabe aquela pessoa que adora visitar a loja de antiquários, que adora visitar museus? São os filhos de Nanã. E os filhos e as filhas de Nanã gostam muito de criança também. E elas são voltadas muito para trabalhos assistenciais. Os filhos e as filhas de Nanã são pessoas muito calmas, são pessoas lentas. Até para falar, eles são um pouco devagar. Os filhos e as filhas de Nanã aparentam ter uma idade muito mais avançada do que eles têm realmente. Às vezes são pessoas rabugentas, mas são pessoas muito ponderadas naquilo que dizem. São ótimas conselheiras, apesar de serem muito moralistas, muito tradicionalistas. Você se identifica com essas características? Então, muito provavelmente você tem Nanã na sua coroa. Tem uma outra característica muito peculiar de Nanã, mas assim,
Essa característica é mais levada a sério no candomblé. Na Umbanda nem tanto, a Umbanda não dá muita importância para isso. No candomblé, eles falam que Nanã tem uma quizila com Ogum. Quizila, para quem não sabe, é treta, é briga. Então, no candomblé, eles dizem que Nanã não se dá bem com Ogum por lendas que foram contadas pelos antigos e que foram passadas de geração para geração. Uma dessas lendas diz o seguinte: certa vez, Ogum precisava ir até um lugar e para chegar até lá, ele tinha que passar pelos domínios de Nanã. Ele tinha que atravessar um pântano. E quando Ogum pisou no pântano, impetuoso, valente, achando que pode fazer tudo, apareceu Nanã na frente dele e perguntou onde ele ia. E Ogum, arrogante, disse que precisava atravessar o pântano para chegar do outro lado. Nanã então respondeu para ele que ele não ia passar. Não, por aqui você não vai passar. Como é que você entra nos domínios de alguém sem pedir licença, sem pedir autorização? E Ogum, que era fortão, musculoso, marombado, olhou para aquela velhinha curvada dando uma lição de moral nele e menosprezou totalmente o que ela estava falando. Ah, velha, não me enche o saco. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou passar por esse pântano, quer você queira, quer não. E Ogum foi avançando contra a vontade de Nanã. Só que daí, ela começou a controlar o lamaçal com o seu poder, e aquele pântano se transformou numa grande areia movediça. Quanto mais Ogum tentava avançar, mais ele afundava no pântano de lama. E Ogum lutava desesperadamente e dava golpes de espada na lama, mas quanto mais ele agredia, mais ele afundava. A força que ele despendia para tentar vencer o lamaçal se voltava contra ele mesmo. Quanto mais ele tentava avançar, mais perigosa se tornava aquela areia movediça. Então Ogum voltou para a margem daquele pântano e começou a praguejar, né? Ô velha feiticeira, você me paga! Só de raiva eu vou cercar o seu pântano todinho com lanças de aço, para que você também não consiga sair dos seus domínios. E assim Ogum fez. Em represália por Nanã não ter deixado ele passar pelos domínios dela, Ogum cercou o pântano de Nanã com pontas de aço, para que ela também não pudesse sair. Daí Nanã respondeu para Ogum assim: filho, você é novo, você é forte, você é impetuoso, mas nunca irá passar pelos meus domínios se não demonstrar o mínimo de respeito, se não ter a humildade de se curvar diante de mim. E segundo a lenda nos conta, mesmo o poderoso Ogum não pôde com a força de Nanã Buruquê. E pelo fato de Ogum ter cercado o pântano de Nanã com um monte de lanças, Nanã prometeu para si mesma que, a partir daquele dia, nunca mais usaria nada de metal. Por isso que, segundo a tradição do candomblé, Nanã é avessa a metais, justamente por essa quizila que ela teve com Ogum. As pessoas candomblecistas, que são filhas dessa orixá, só usam coisas de plástico, de madeira, de cerâmica, de barro, mas elas não usam nada feito de metal. Eu fico imaginando, gente, a dificuldade que essas pessoas têm de fazer comida. Como é que ela vai cortar as coisas, né? Com faca de madeira? Eu fico curioso para saber como que é o dia a dia de uma filha de Nanã que leva ao pé da letra essa quizila. Se é que existe alguma pessoa que cumpre esse preceito ao pé da letra, né? Eu acho muito difícil. Só que essa lenda que eu acabei de contar para vocês, deixando um pouco de lado essa questão da quizila, traz um ensinamento muito profundo. Não adianta nada você ter a impetuosidade, você ter a força e a coragem de Ogum, se você não tiver a sabedoria de Nanã para usar essas suas habilidades. E a sabedoria e a experiência, quem traz é Nanã. Qualquer coisa que você vai fazer nessa vida, para que dê certo, você tem que fazer com ponderação, com sabedoria. Senão você vai dar murro em ponta de faca, né? Você só vai se lascar, assim como aconteceu com Ogum na lenda, lutando contra a sabedoria de Nanã. Voa, passarinho, voa nas terras de mãe Nanã. Voa, passarinho, voa sem pensar no amanhã. Voa, passarinho, voa buscando a água da chuva. Voa, passarinho, voa fazendo sua casa de lama.
E vocês sabem quais são as cores de Nanã? Nanã gosta de roxo, de lilás, de violeta. Tanto é que uma das flores mais oferecidas para Nanã são as violetas. Mas você pode também oferecer qualquer flor que tenha uma tonalidade parecida. Tem gente que oferece orquídeas, tem gente que oferece azaleias, lavandas, tulipas. Tem uma infinidade de flores que a gente pode oferecer para Nanã. E com relação ao dia da semana, tem gente que comemora o dia de Nanã no sábado, junto com as outras iabás. E tem gente que prefere comemorar na segunda-feira, junto com o Obaluayê. Isso vai da sua tradição, né? Da tradição da sua casa, daquilo em que você acredita. Como vocês já sabem, a Umbanda pode ter várias vertentes e todas estão certas. E como eu disse para vocês, Nanã representa a sabedoria que vem através da vivência. Só que além disso, Nanã traz uma outra representação muito importante. Ela representa tanto o início da vida como o fim da vida. Porque assim, se a gente for fazer um comparativo entre as iabás, Iemanjá é a geradora da vida, né? Yansan e Oxum, por sua vez, são as sustentadoras da vida. E Nanã vem cuidar do fim da vida. Mas por que Nanã é responsável pelo início e pelo fim da vida? Bom, existe uma outra lenda africana que diz que Olorum mandou Oxalá e Nanã para criar o ser humano para povoar a terra, para encher a terra de pessoas. E Oxalá, que carrega o elemento ar, estava tentando moldar o ser humano utilizando o ar, que é o seu elemento. Mas a forma do homem que Oxalá criava acabava se dissipando muito rapidamente, porque o ar é muito volátil, né? Então, Oxalá tentou moldar o homem utilizando as águas, mas ele percebeu que o homem também perdia sua forma. Em seguida, Oxalá tentou moldar o homem utilizando madeira, só que daí ele percebeu que o homem ficava muito duro, muito rígido. E Oxalá já estava meio desanimado com aquelas tentativas frustradas dele, quando surge Nanã, com a sua sabedoria, trazendo a lama, trazendo o barro, que é o seu elemento, e entrega esse barro para Oxalá, para que ele pudesse moldar o homem. Daí Oxalá, feliz, molda o homem perfeito do jeito que ele queria e sopra dentro do homem o sopro da vida. E assim foi criado o ser humano, modelado na argila de Nanã. Se para muitas pessoas o sopro de vida vem de Oxalá, a base para a construção do nosso corpo físico veio de Nanã Buruquê. Por isso que Nanã é considerada a responsável pelo início da vida. Porque se não fosse esse nosso corpo físico, vindo da terra, vindo do barro de Nanã, a vida encarnada não existiria, né? E da mesma maneira, quando a gente desencarna, quando a gente morre, esse nosso corpo físico vai para onde? Ele volta para a terra. Como diz a Bíblia, do pó viestes, ao pó retornareis. Por isso que na Umbanda a gente diz que o nosso corpo físico pertence a Nanã. Sou de Nanã, euá, euá, euaê. Sou de Nanã, euá, euá, euaê. Sou de Nanã, euá, euá, euaê. Sou de Nanã, euá. É por esse motivo que a gente fala que Nanã também está ligada ao fim da vida encarnada. E só abrindo um parênteses, lá na África, a morte era chamada de Iku. Então, quando você canta para Nanã, você está cantando para espantar o Iku, ou seja, para espantar a morte. Se a pessoa está doente, a gente canta para Nanã para espantar a morte de perto dela, para que a pessoa possa recuperar a saúde. Se uma pessoa vai dar à luz, muitos cantam para Nanã para que a criança possa nascer com vida também. Então, gente, Nanã está muito relacionada com essa coisa de vida e de morte. Quem tem a chave dos portais da vida e da morte é Nanã Buruquê, assim como também tem o seu filho Obaluayê. Tanto é que o búzio é um elemento muito ligado a Nanã. E olha só que interessante, o búzio simboliza a morte, mas ao mesmo tempo o búzio está ligado ao início da vida. Porque, eu não sei se vocês já repararam, mas o búzio tem um formato que lembra o órgão genital feminino, né? Que é o responsável pelo início da vida. E da mesma maneira que o búzio, a semente também simboliza Nanã, porque para a planta nascer e crescer, o grão tem que morrer. Então, a semente, os grãos, também simbolizam a morte e o renascimento. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ficou um pouco mais longo do que eu costumo gravar normalmente, mas eu tive uma satisfação e um prazer enorme de falar sobre Nanã Buruquê. Se vocês gostaram, compartilhem o podcast com outras pessoas,
para que elas possam aprender um pouco mais sobre Umbanda, para que a gente possa difundir os conhecimentos sobre essa religião tão linda. E não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. E também você pode ouvir todos os episódios anteriores acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Aproveitem, entrem lá, mandem uma mensagem para mim. Eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Nanã Bruquê possa trazer muita sabedoria na vida de todos vocês.